Bom, na terça-feira, você é testemunha disso, nós tivemos aqui a participação do deputado estadual, Reni Ozico-Que, para que ele defendesse a proposta do governo do estado para fazer uma reforma da Previdência para os servidores públicos. Bom, entre outras coisas, ele explicou por que o governo entende que essa reforma é necessária. Dá uma olhadinha. Só para a gente ter uma ideia do que acontece no estado de São Paulo. O governo tem um orçamento do estado de por volta de mais de 200 bilhões de reais. A reforma da Previdência, ela custa 34 bilhões de reais. E aí, quando a gente olha todo o gasto que o estado de São Paulo tem com educação, 33 bilhões de reais. Quando a gente olha para o gasto inteiro em saúde, 24 bilhões de reais. Quando a gente olha para o gasto na segurança, 11 bilhões de reais. Ou seja, as três áreas mais críticas e básicas que a sociedade está esperando, os serviços públicos, que é saúde, segurança e educação, se gasta menos com ela do que com a reforma da Previdência. Bom, agora o outro lado. Nós convidamos o Leandro Ferro, diretor do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, e ele gentilmente está aqui conosco para participar do jornal. Leandro, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Prazer em conhecer. Leandro, primeira coisa, esses dados que foram ditos aí procedem ou não? Bom, no nosso entender, o deputado cometeu um pequeno equívoco, porque ele considera um valor absoluto, né, de 30 bilhões de reais, e o próprio governo falou que com a reforma da Previdência, ao longo de 10 anos, ele economizaria 32 bilhões de reais. Ou seja, então essa reforma da Previdência Estadual, ela não vai trazer esses números que o deputado trouxe, porque o que o próprio governo disse é que em 10 anos seriam economizados 32 bilhões. Quando ele disse que hoje o Estado gasta 34 bi com o aposentado, procede isso? Então, é justamente isso que eu tô falando. Hoje a receita do Estado de São Paulo é por volta de 170 bilhões de ICMS, né? É um dos estados que mais arrecada em toda a federação, por ser um estado bastante industrializado e também ter um corpo de servidores públicos muito capacitado para realizar esse trabalho. São os auditores fiscais, os agentes fiscais de renda e todo o resto do serviço público que faz uma controladoria muito boa da gestão financeira do nosso estado. Sim. E como é que seria essa reforma? Aumentaria a contribuição, é isso ou não? Na verdade, sim, né? O que acontece é o seguinte, a reforma da Previdência Estadual Paulista, primeiramente o governo Dória falou que não era necessário fazer ela, isso em campanha, na época que era candidato a governador. Chegou, quando assumiu o governo, foi contra o que ele mesmo disse, né? Então, ou seja, propôs a reforma da Previdência. Mas, na verdade, a reforma no Estado de São Paulo já aconteceu em 2013. Ou seja, todo servidor público que entra depois de 2013 no serviço estadual, ele já entra no regime complementar, como nós chamamos, né? Então, de fato, essa reforma ela não faria muito sentido acontecer aqui no Estado de São Paulo. E o governador João Dória, mesmo antes de ser publicada a reforma federal, que aconteceu em Brasília, a qual nós também somos contra, né? Mas, enfim, já aconteceu, porque nós entendemos que tem outras formas de você resolver as finanças do Estado, que não é penalizando o trabalhador, seja ele público ou privado, mas sim a questão dos benefícios fiscais. Mesmo antes de terminar, por exemplo, essa reforma, o governador já queria passar na Lesp a toque de caixa a reforma estadual paulista. Foi alvo de intervenções judiciais que se lograram exitosas, né? Então, tem ao menos 3 liminares segurando o andamento tanto da PEC quanto do PLC que tratam da reforma aqui no âmbito estadual. Sim. Então, está parado por enquanto? Por enquanto está parado, por determinação da Justiça, justamente porque o governo, nessa ânsia de querer aprovar um projeto sem o devido debate, tendo ali atos que foram considerados infringentes ao regulamento da Lesp na sua tramitação, a Justiça bloqueou, suspendeu, né, a tramitação desse projeto. Agora, procede também quando eles fazem a comparação entre o trabalhador do setor privado e do setor público, dizendo que o setor público é o grande responsável pelo déficit da Previdência? Heródoto, infelizmente o servidor público já há algum tempo, né, ele tem se tornado o grande vilão da ingerência dos políticos. Eles falaram, foi o Guedes que falou pois que é, é parasita, é isso ou não? Recentemente fomos taxados de parasitas, né? Com dados assim absurdos, falando que o serviço público recebe 50% de reajuste, o que é uma mentira. No estado de São Paulo mesmo não teve reajustes, poucas carreiras tiveram nesse último ano que passou.
Isso é uma realidade do Brasil todo, né? A gente não tem esse reajuste absurdo, não tem mais essa integralidade, essa coisa de se aposentar com o último salário. Isso foi uma coisa que acabou em 2003, né, por uma emenda constitucional, ainda no governo do Lula. Então, assim, todos esses benefícios que são mitos que são divulgados à sociedade, muitos não se sustentam, como, por exemplo, esses que o Guedes tem ventilado para a imprensa a todo momento. Entendo. Bom, então qual vai ser a saída disso tudo? Bom, o serviço público está bastante unido, né? Os servidores, né, levaram aos deputados uma série de emendas que tenta trazer mais justiça a essa reforma, né? Quer debater com o governador, quer debater com o governo e com os deputados, para que seja feita uma reforma que seja o mínimo lesiva possível e que não infrinja dispositivos constitucionais. Porque o que a gente tem hoje é uma reforma que infringe a lei e dispositivos constitucionais, inclusive até o direito adquirido, que é uma coisa que tem que ser respeitada na Constituição. Sim. E a população tem que saber, porque afinal de contas, tudo isso é do bolso do povo, né? Que paga os impostos, não é isso ou não? Não, exatamente. Tem direito de saber como é que funciona. Com certeza, né? A gente sabe que a carga tributária, ela existe, né? Todos nós somos contribuintes. O servidor, assim, ele também é cidadão, né? Nós somos todos um, né? O governo tenta a todo momento colocar o servidor como se fosse um lado oposto da sociedade. Mas nós também somos usuários de serviço público e nós também somos cidadãos e também queremos ver o retorno dos nossos impostos. O que precisa é ter uma melhor gestão dos recursos. E isso cabe aos nossos políticos, inclusive os deputados e os nossos governadores, presidentes e os que E quando eles falam funções. que eles estão tentando terminar com vantagens? Vantagens é o que eles gostam de aplicar a verbas que compõem a nossa remuneração. Porém, eles não gostam muito de falar das vantagens que eles concedem ao setor privado, né? Benefícios fiscais é uma coisa que é pouquíssimo debatida, só que causa um rombo enorme. Quando o deputado falou aí de 30 bilhões, só para esse ano está prevista na LDO de ICMS, que é o posto principal, 17 bilhões de renúncia fiscal, Heródoto. 17 bilhões que o governo estadual paulista vai dar para empresas sem contrapartida, né? Ou seja, deu para o setor de aviação, deu para o setor calçadista e agora, dia 3 de fevereiro, deu mais um benefício fiscal para o setor de comunicação. É dinheiro que poderia estar indo para escola, poderia estar indo para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, para os transportes e está indo para o empresário. Isso a população tem que saber também, porque também sai dos seus impostos. Sim, essa é uma palavra que a população tem que se acostumar e pesquisar bastante. Benefícios fiscal e renúncia fiscal. Entendo. Porque, logicamente, quando você fala em renúncia, eu estou abrindo mão dos impostos que eu tenho direito de recolher. Por exemplo, no ano passado foi dado um benefício de redução no combustível da querosene de aviação. Foi. Né? Caiu de 24 para quanto? Acho que caiu pela metade, a base de 24 para 12, por aí. Sim, a nossa entidade até levou o assunto à imprensa, né? Foi até alvo de algumas matérias, né? E assim, é um setor que, por exemplo, recentemente começou a cobrar bagagem adicional com a justificativa de reduzir a passagem, não reduziu a passagem aérea, um setor extremamente oligopolizado e que não deixaria de efetuar voos ou por causa de uma redução de ICMS aqui no estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo é o estado que mais tem demanda de aviação. Mas ele falou que a justificativa era para trazer os voos para cá. Pois é. Porque aí o avião enche o tanque aqui, não enche o tanque em Brasília. Brasília é mais barato o ICMS. Sim, mas o que acontece? Na aviação, tanto na decolagem quanto no pouso, é onde mais se consome combustível. Então não justifica, é diferente de eu estar de carro, parar, abastecer um posto no centro da cidade do que na estrada. E isso parece que os deputados não olharam, né? Todos esses benefícios fiscais que foram passados no ano passado, acho que, pelo visto, não chamaram tanta atenção quanto o salário do servidor público, que é um trabalhador como qualquer outro. Tá bom. Bom, queria agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado. E a gente vai acompanhar e vamos noticiar aí. Muito obrigado. Tá ok, muito obrigado. Bom, tá aí então os dois lados para a gente entender. É mais complexo. Aos poucos a gente vai entendendo. Hoje a presença do Leandro Ferro, diretor do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, falando então a respeito da reforma da Previdência. Já ouviu aqui o governo falar, agora estamos ouvindo então o representante dos funcionários.